Shalom, shalom, povo de Deus, povo amado, querido. Mais uma live. Seja bem-vindo a mais uma live SOS, oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo. Para você. Você conhece o nosso trabalho? Você já ouviu falar sobre esse trabalho de intercessão e oração que acontece exatamente na minha casa? Vou dizer na minha casa, porque eu sou a criadora do grupo SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no Mundo. Este projeto, né? Esse projeto nasceu no coração de Deus, foi entregue para mim há quase 4 anos atrás, exatamente para que eu trouxesse ferramentas, auxílio, né? Informação às pessoas que não conhecem as suas emoções, que sofrem por algum mal, algum transtorno, né? Sofrem de depressão, de ansiedade, crises de ansiedade, sofre exatamente de depressão, o mal do século, né? Foi exatamente a ONU que trouxe esse título, trazendo a depressão como o mal do século. E este mal tem ceifado inúmeras vidas. Por isso, eu te convido a participar desta live. Você que já entrou, vai compartilhando, me dá um oi aí, para me poder dar um oi para você, para a gente poder dar um shalom, shalom de bem-vindo a você a mais uma live SOS Oração. Compartilha. Existem muitas pessoas que perdem a live e falam para mim assim: Lu, você fez live? Eu não acredito que você fez live. Não veio a notificação para mim. Queridos, eu peço perdão, mas eu não sei por que o Facebook não está mandando notificação para os amigos, por exemplo, que estão exatamente adicionados no SOS Oração. Shalom, shalom, Marco Antônio, meu amado. Queridos, vocês têm me visto aqui no SOS Oração, né? Com menos frequência. Eu estava fazendo juntamente com uma equipe que estava me auxiliando, que estava me ajudando, e hoje tem somente eu dentro do SOS Oração fazendo as lives. Por isso, eu estou fazendo uma semana sim, uma semana não. Essa semana, o meu esposo está de dia, está trabalhando de dia no Hirukin, como nós chamamos aqui no Japão, e ele está cuidando do meu filhote, está assistindo a live, né? Exatamente dando essa força aí para eu estar aqui com vocês. E esta noite não será diferente, não será. Nós temos uma convidada muito, mas muito especial. Ela já entrou aí. Shalom, shalom, Ricardo Ono, né? Psicanalista Michele Aracaki já está entrando aí. Eu já enviei o convite para você. Você precisa receber aí a notificação lá nas suas notificações e aceitar. Eu vou estar sendo notificada que você aceitou e eu vou aprovar a sua entrada, tá bom? Queridos, o tema desta noite é fantástico. É maravilhoso. Esta live já está marcada, já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo. Foi gerada debaixo de muita oração, de verdade. E o Senhor trouxe para nós essa preciosidade chamada Michele Aracaki. Essa psicanalista e também mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, para trazer aí informação e ajudar você exatamente isso, ajudar você. Boa noite, pastora Rayane Toda, seja bem-vinda a esta live. Pastora Rayane também é psicanalista, né? É minha pastora amada, querida, ela tem dado e trago bastante informação ao SOS Oração. Shalom, shalom, Michele, amada, preciosa do Senhor. Deu certo, né? Você me Deu ouve? certo, estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem também? Não, eu vou ter que usar o fone. Só um minutinho, queridos. Meu fone tá aqui. Todas as vezes as pessoas, Lu, não precisa usar o fone. De verdade. Aí eu tento, queridos, mas não tem como, não tem jeito.
Deixa eu pôr meu fone aqui, por favor. Boa noite, psicanalista Michele Aracaque. Seja bem-vinda a esta live SOS Oração. Lu, boa noite. Você sabe que é com alegria, com gratidão que eu venho participar desse trabalho com vocês. Glória a Já Deus. acompanho sua jornada há um tempo e para mim, de fato, é um prazer estar aqui. Obrigada, amada. Para mim é um privilégio eu poder viver, ter saúde, essa alegria está assim é recíproca, é muito grande no meu coração. Desde o começo, quando o Senhor trouxe em oração que Ele levantaria exatamente um remanescente de homens e mulheres de Deus, né? Nesta área exatamente de ajuda, de informação, o seu nome estava na lista, exatamente, esse convite já foi feito há um tempo atrás, mas o Senhor aceitou e trouxe para nós no dia de hoje. Por isso eu gostaria que você se apresentasse, falasse o seu nome, né, a sua formação, pode falar a igreja que você é, o que você quiser trazer de informação às pessoas, para elas conhecerem um pouquinho de você antes da gente iniciar este tema tão relevante, tão importante aqui no SOS Oração. Amém. Então, meu nome é Michele Aracaque, sou psicanalista clínica, tenho algumas especializações, né, que eu fui buscando aprimorar dentro do atendimento clínico, porque a gente vai vendo, reconhecendo as necessidades, né? Sim. Então, dentro dessas especializações, eu tenho síndrome de traumas religiosos, atendimento para crianças e adolescentes, né? Sexualidade, olha, né? Terapia breve, também trabalho com logoterapia, né? E psicologia analítica, que são áreas assim que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai reconhecendo a necessidade, né? Dentro do atendimento clínico. E para mim, assim, é uma alegria poder compartilhar esse conhecimento tendo como base a Bíblia, né? Glória a Deus. Que ela é a fonte de tudo aquilo que de fato nós precisamos para ter uma vida mais leve, com mais significado, com mais propósito. Ok, glória a Deus por isso. Deixa eu te perguntar, antes da gente entrar exatamente, eu me recordo que numa conversa que eu tive com você, foi fantástica a forma que a gente foi conversando, que o Senhor foi trazendo esse desenrolar, para que esta noite você estivesse no SOS Oração. E você, assim, falando comigo, você falou assim, o Senhor está me trazendo exatamente o tema. Se eu tenho liberdade para o tema, eu não sei se é você que escolhe, Lu, ou sou eu falei, é você que escolhe. Aí você falou, Deus já me deu. E eu queria entender um pouquinho, antes de você trazer exatamente o que é ressignificar algo, né? Eu pesquisei muita coisa, mas eu quero falar com a especialista mesmo, com a psicanalista Michele. Eu quero que você me diga, antes de você trazer o que é, por que você veio isso ao seu coração? Tem alguma coisa a ver? Porque você acha que é um tema assim muito relevante, muito importante para as pessoas conhecerem e saberem lidar com as suas emoções, por exemplo, né? Por favor. Lu, esse tema veio no meu coração porque eu carrego ele como uma experiência de vida. E dentro do atendimento clínico, a gente vai reconhecendo a importância das pessoas passarem a ter o conhecimento dessa ferramenta que o próprio Deus colocou na vida de cada um de nós. Mas que muitas vezes a gente desconhece tantos recursos que o próprio Deus colocou dentro de nós, né? E nós desconhecemos. Então, quando você falou para mim, que você me fez esse convite, eu logo pensei em algo que poderia alcançar tanto aquele que é crente, fiel no Senhor, quanto aquelas vidas que podem estar aqui conosco, que ainda não servem a Deus, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Porque a ressignificação, ela é um recurso colocado em todo ser humano. Olha só. Independente da sua fé, da sua crença, da sua religião. Por isso que eu achei ele um assunto que ia poder ser abordado, mas que ia poder alcançar todos os corações. Porque o desejo do nosso coração é que vidas sejam alcançadas, né?
Amém, Então, é que isso. vidas possam receber uma cura, né? Sair desse lugar de limitação. E essa ferramenta, que é a ressignificação, por isso que eu escolhi ela. Olha só, Principalmente por ser algo que maravilha. eu carrego como experiência de vida. Olha só. Antes da gente começar, olha, tá aqui, ó. Bum, bum, bum. Já começou, Lu. O pessoal tá mandando aqui para mim, não estão achando. Eu queria pedir, eu vi aí que a irmã Angélica entrou, a missionária Ana Cristina, shalom, shalom. Haru Ayumi, seja bem-vinda, sempre com a gente. Renata, seja bem-vinda, Renata. Angélica, obreira aprovada. Eu preciso de um Olegáis seu. Pegar e compartilhar esse link na sua página, enviar, copiar esse link, enviar, a Ivone está pedindo, coloque esse link também lá no grupo da nossa igreja, Angélica, se você puder colocar. O pessoal não está achando, tá mandando aqui para mim, aqui no meu lap, eu tô vendo as mensagens, para a gente poder iniciando aí com o pessoal assistindo também. Então, você que faz parte, que tá aí, essa galera que já entrou, não saia. Não faça isso. Para tudo neste momento. Para, porque Deus tem muito para derramar no seu coração. Deus vai falar, eu creio, do começo ao fim no seu coração. Serão exatamente cativeiros quebrados esta noite. Serão exatamente vidas libertas. Porque o grande intuito, a grande motivação do SOS Oração não é somente orar pela sua vida. Isso é fundamental, é o pulmão desta visão SOS Oração. Mas é trazer informação, né? A palavra do Senhor, ela é muito clara quando diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, o SOS Oração tem essa motivação, trazer informação para você. Por favor, alguém manda para saque. Claudinha, eu não vi você entrando ainda. Claudinha, tem uma galera de mulheres aí que ela falou que ia trazer para a live esta noite. Bora lá compartilhar. Alguém aí que conhece a Claudinha, manda para ela, marca o nome dela aí e vamos continuar. Bom, enfim, bora lá. Minha querida, eu quero, depois de tudo isso que você trouxe, achei muito importante, achei assim maravilhoso, realmente, quando o Senhor traz, né, um tema, é Ele próprio agindo, é Ele mesmo no controle de tudo, e eu acredito que Ele está no controle esta noite, e nós seguiremos aí as pautas separadas, quando eu parei para mim poder fazer essas pautas e trazer isso, já estava, né, no coração do Senhor, você aprovou, porque eu dependo exatamente, né, do psicólogo, psicanalista, terapeuta, pastor, aprovar ou adicionar algo que queira. E você aprovou, você falou que estava legal, estava benção demais as perguntas. E vamos embora para ela. Vamos embora para ela. Seja bem-vindo, pessoal. Vai entrando aí, amados. Isso. Maria, olha, Ivone já entrou. Glória a Deus. Queridos, olha, Monicleia, Ito, seja bem-vinda, Shalom. Gente, falta uma galera aí, hein? Vai compartilhando, compartilhe. Compartilhe, não guarda só para você. O Senhor, Ele faz em nós e através de nós. Seja um instrumento de Deus essa noite, porque eu sei que Ele vai usar a vida da nossa querida psicanalista e irmã Michele Aracaki. Minha amada, o que é ressignificar? Esmiuça para nós. Traz isso para nós. No dicionário, eu poderia dizer em termos de dicionário, mas eu gosto de usar termos simples para que a gente possa compreender e utilizar. Então, eu gosto de dizer que ressignificar é você pegar uma lente, né? E você colocar essa lente para você poder enxergar determinada situação que você viveu, que você experienciou. Sim. E por meio dessa ressignificação, você vai dar um novo significado para aquilo. Porque muitas vezes, quando você viveu uma experiência ruim, quando você viveu uma dor, você tinha um olhar para aquilo. Você se encontrava numa condição. E o tempo passou, a vida seguiu, você adquiriu outras experiências, mas talvez a maneira que você olha para aquela circunstância é a mesma maneira
que você olhava quando você estava lá. Então, Entendi. ressignificar é você conseguir olhar para aquilo de forma atualizada. É você conseguir olhar para aquilo por uma outra perspectiva. E qual E dentro disso trazer uma perspectiva? experiência maior, uma maturidade, buscar uma maturidade de um Com a olhar mais maturidade, aguçado. com a maturidade que você tem hoje, né? Olhar para aquilo com outra perspectiva. E qual seria essa perspectiva? Algo muito importante, Lu, é que o acolhimento e a aceitação, eles caminham junto com a ressignificação. Olha só, Isso é muito interessante. importante, né? Porque para você conseguir ressignificar uma experiência, uma dor, um sofrimento, primeiro você precisa acolher e você precisa aceitar, né? Entendi. Porque se você não aceitar aquilo, se você sempre negar aquilo, Jogar para debaixo do tapete, por aquilo exemplo. muitas vezes pode te influenciar de modo tão negativo que você vai Entendi. responder como você não gostaria, você vai Entendi. reagir como você não gostaria, Tá. você vai pensar como você não gostaria. Tudo isso debaixo da influência daquela experiência que você passou. Aquilo não te acrescentou nada além de dor, além de traumas, entendeu? Aquela experiência ruim, aquele problema, aquela dificuldade, aquela limitação não te acrescentou nada além de sofrimento. Aí quando você entra com a ressignificação, quando você começa a ressignificar aquela experiência, você vai tirar dela experiências que podem potencializar, olha só, as suas habilidades, que podem te despertar para o seu propósito. Olha, né? Forte isso, desafiador. Quantas pessoas, Lu, passaram a valorizar a vida a partir de um acidente, a partir da amputação de um membro? Isso é ressignificar. Olha só. Né? É você conseguir olhar para aquilo com um olhar atualizado de quem você é hoje. Mas não só isso, mas é você olhar para aquilo com um olhar de quem quer aprender algo. Entendi. Olhar trazer um novo sentido, seria isso? Exatamente, ressignificar, dar um novo significado para aquilo. Talvez você passou por algum trauma e o significado daquele trauma na sua vida foi de dor, foi de sofrimento. Aí você olha para aquilo lá hoje e vai falar, olha, eu sofri, eu passei por aquilo, que entra o acolhimento, entra a aceitação. Eu tenho como mudar aquilo? Não tenho. Eu não posso. Faz parte da minha história. Isso é um tijolinho na construção da minha história. Olha só. O que isso vai me acrescentar? O que isso vai despertar em mim? Vai despertar o melhor ou o pior? Porque você pode escolher que significado você vai dar para aquilo. Talvez no momento você dê um significado ruim. Entendeu? E você se tornou uma pessoa com dificuldade em relacionamentos, dificuldade em amizades, dificuldade em se desenvolver como profissional, dificuldade em tantas outras áreas da sua vida, porque o significado que você deu para aquela dor foi grande, né? Foi de vitimismo. Mas aí hoje você vai aprender que você pode dar um novo significado para aquilo. Você pode ressignificar esse trauma, essa experiência. E você vai crescer, né? Fantástico. Significar é você aprender a ser protagonista da sua história. Olha, eu tô amando. Sabe por quê? Deixa eu te contar, olha só. Gris, você tá falando, minha cabeça é 1000 aqui. Eu sou ligada no 360. Sabe por quê? Porque eu me lembro que o grupo SOS Oração tem quase 4 anos, né? E foi exatamente numa época, eu tive depressão muito forte, num nível muito elevado, de muita dor
com o diagnóstico que chegou na minha casa. Então foi assim, exatamente, eu fui entrando, porque a depressão não é do dia para a noite, é uma soma daquilo que você vai carregando, 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 e a gente já falou disso, eu já falei disso várias vezes sobre a minha história, mas só para dizer para vocês que eu me vi nisso que você está dizendo, sabe por quê? Porque eu estava exatamente assim também, porque foi assim uma oscilação, uma caída que deu há 4 anos atrás, eu me vi tipo assim, fazendo o caminho de volta para a depressão. Eu estava num momento muito delicado de decisão na minha vida e dobrei os meus joelhos, comecei a orar e tudo, e o Senhor começou a me trazer um novo olhar para aquela dor. E falou exatamente isso para mim, filha. Você agora, olha, vai ser protagonista. Não foi com essas palavras, queridos, mas do jeito que você está me falando, eu já estou contando a história do jeito que foi, porque é isso que o Senhor está me revelando. Você vai sair desse papel de vítima, né? A depressiva, né? Desse papel de vítima que você tem se colocado, e você agora vai ser ferramenta de cura. Eu vou utilizar a sua vida como uma ferramenta de cura, exatamente para outras pessoas que passam por depressão, crise de ansiedade, exatamente por síndrome do pânico, que era tudo que eu estava vivendo. Aí eu falei, meu Deus, e foi a ferramenta, queridos, de verdade. Cada live, cada postagem, cada crescimento que o SOS Oração teve nesses 3 anos e meio aí que está percorrendo, foi um avanço. Quando ele disse para mim, eu levantarei pessoas para trazer informação e te ajudar, eu não imaginava o alcance de vidas. Eu falo assim, que desde o começo, de quando o Senhor trouxe o SOS, se mudar uma vida, eu já vou sentir assim que eu cumpri o propósito do SOS Oração dentro daquilo que o Senhor queria. Porque é tão fantástico o alcance que o SOS está tendo, de pessoas que assistem durante, compartilham, ou assistem depois e me mandam mensagem, o feedback é tão abençoado que aquele lugar que eu estava, eu não entrei mais. É mais ou menos isso que você está dizendo, não é isso? Exatamente isso. É você pegar aquele sofrimento que veio, muitas vezes, e que poderia te destruir, né? Que poderia te limitar. E para você que está nos assistindo, talvez hoje você se sinta assim, destruído, limitado, desencorajado por algo que você vivenciou. Exatamente. Mas hoje você pode se inspirar e aprender a olhar para aquilo e dizer, oi, isso vai me derrubar, isso vai me limitar, ou eu vou tirar disso força, como dizem Hebreus, que eles da fraqueza eles tiraram força. E é isso que a ressignificação faz na nossa vida, ela nos habilita a tirar força, a tirar experiência, a tirar aprendizado do nosso sofrimento, da nossa fraqueza, das nossas limitações. É isso esse é o poder da ressignificação na nossa vida. Glória a Deus! Ele nos habilita a encontrar caminhos, né? Caminhos dentro de um lugar de sofrimento. Olha só, benção demais. Um lugar onde você pode estar hoje limitado, paralisado. Quantas pessoas, Lu, e eu tenho isso como experiência de vida da minha mãe, né? Quantas pessoas após um divórcio, após uma separação, perderam completamente o ânimo pela vida, o cuidado pela casa, pelos filhos, deixaram de viver, se entregaram. Quantas pessoas, infelizmente, após a perda de um ente querido, uma experiência de luto, sabe? Elas entraram numa depressão tão profunda, elas entraram num sofrimento, numa angústia, e até hoje elas caminham debaixo disso. Quantas pessoas, após se frustrarem, se decepcionarem dentro da igreja, elas se afastaram do Senhor. É um jugo, né? Vive debaixo de um jugo, né? Quantas pessoas, após se frustrarem com amizades, nunca mais conseguiram se relacionar. Olha só. Então, é necessário nós olharmos para o nosso sofrimento, para as nossas frustrações e tirar dele algum aprendizado que vai potencializar o melhor que tem em nós. Amém. E não o pior. Esse é o poder da ressignificação. É você olhar para planos frustrados na sua vida
e dizer isso vai me limitar, vai me deixar aqui, ou isso vai me levantar? Ou isso vai fazer de mim uma pessoa melhor? Ou isso vai Olha me só, fazer de mim alguém com mais experiência? entendi. E eu acredito Não, em algo extraordinário, que é cada experiência carrega em si uma autoridade. olha só. E cada autoridade carrega em si uma unção. É isso que vai fazer a diferença. Porque você falar de algo que você conhece é bom. Mas você falar de algo que você experimentou tem um poder, tem uma eficácia. E é Sim, isso que Deus tem para nós. E é isso que nós, os seres exatamente. humanos, devemos viver. São as nossas experiências. E algo maravilhoso, Lu, na ressignificação, é que ela é individual, ela é particular. Você é a única que pode dar um significado para a sua dor. Ninguém Olha só. mais. E é justamente esse significado que você vai dar para a sua dor que vai te habilitar, que vai te autorizar a falar disso com propriedade e eficácia. Olha só, tremendo, tremendo. Trazer uma relevância também, né, na vida da pessoa, porque hoje em dia as pessoas elas estão se anulando de uma forma tão grande, mas tão grande, os traumas, né, estão trazendo, estão colocando as pessoas em um lugar que elas não conseguem avançar, elas não se realizam como mães, não se realizam como esposas, não se realizam como servas de Deus, não se realizam no trabalho, no profissional, elas não conseguem avançar exatamente por entrar neste lugar paralisadas, porque o olhar delas estão estagnados, parados. Elas não conseguem trazer um novo olhar. E é exatamente isso que temos esse tema glorioso essa noite. Queria falar com você agora quais traumas mais difíceis de ressignificar existem. Aqueles assim que têm mais dificuldade, que as pessoas encontram uma dificuldade muito maior de transpor, né? Avançar. Eu achei essa pergunta tão extraordinária. Por quê? Porque é justamente dentro desse olhar que nós conseguimos encontrar o poder individual e autêntico da ressignificação. Eu poderia sugerir para uma mãe que perdeu um filho, para uma esposa que perdeu o marido, que se separou, para um filho que perdeu o pai, para alguém que sofreu um abuso. Eu poderia dar sugestão, mas é o próprio ser humano, com a sua vivência, com a sua história, que vai conseguir dar significado para aquilo. Entendi. É algo muito particular, é algo muito individual. Eu vou te contar uma experiência que eu passei. Eu sofri 2 abortos. E o meu primeiro aborto foi uma frustração muito grande, porque era uma gravidez muito desejada, né? Compreendo. Eu esperei por 8 anos, né? E eu fazia testes, eu tinha vários testes que eu fazia. Eu dizia, eu vou ter uma lista de muitos nãos para quando eu tiver um sim eu poder mostrar quantos nãos eu passei até chegar no meu sim. Compreendo. E quando eu passei por esse aborto, foi um sofrimento muito grande, foi muito traumático para mim. E eu precisei olhar para essa dor e dar para ela um significado, mas só eu podia dar, ninguém além de mim. E é isso que acontece com a vida de cada um. Só você pode dar o significado do que é ser mãe de uma criança com autismo. Ninguém Sim, pode fazer isso além de você. Você era uma exatamente. pessoa que tinha grandes sonhos, grandes projetos, e de repente você viu aquilo dali ser frustrado porque teve um diagnóstico na sua mão. Exatamente. Mas você olhou para isso e você buscou caminhos, você criou um grupo, Exatamente. entendeu? Você deu. Então isso é muito único, é muito particular. Então existem, eu acredito que os mais difíceis de serem tratados e trabalhados são onde você é vítima. Um acidente fatal, uma morte precoce, um abuso sexual, tudo aquilo Compreendo. de qual você é vítima. Pessoas que são vítimas de abusos físicos, violência, né? Como que eu vou poder olhar para uma pessoa
que foi vítima de tráfico humano, como que eu vou poder olhar para uma mulher que foi vítima de tráfico humano, que foi colocada e exposta à prostituição? Como que eu vou olhar para ela e dizer assim, ah, você tem que dar um significado para isso? É ela, dentro dela, que vai ter que acolher, que vai ter que olhar para aquela história e dizer o que eu vou fazer da minha vida com É um isso que me processo, você está aconteceu. trazendo, dizendo que na realidade é único, particular, individual Muito e um particular. processo, né? Não pode ser imposto, por Não, exemplo, né? é um processo e é só você. São recursos que são de dentro para fora. Olha Não é um só, recurso que vai vir de fora para dentro. Ele vai compreendo. vir de dentro para fora. E o significado que eu dei para aquela perda, daquela gravidez, daquele aborto que eu sofri, foi gratidão. Porque eu Olha só. pensei, eu vou olhar para a Júlia, para minha filha, e eu vou ser grata, porque eu gerei uma vida. Eu não Entendi. eu não vou lamentar por aquilo que eu não tenho, mas eu vou ser grata por tudo que eu tenho. E Aleluia. quando eu dei esse significado para aquela dor, tudo mudou, porque eu passei a ter um olhar de gratidão muito maior para tudo que eu tinha. E eu comecei a desenvolver um contentamento por aquilo que eu tinha. E não me frustrar por aquilo que eu não tinha, por aquilo que eu esperava, por aquilo que eu perdi. Olha Porque eu só. passei por muitas perdas. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, sofri 2 abortos. São Né? perdas, frustrações que nos limitam, que nos paralisam. Exatamente. Mas a partir do momento que você olha para aquilo e você dá um significado, eu vou me permitir chorar, eu vou me permitir sofrer, mas eu vou acolher a minha dor, acolher a minha história, eu vou aceitar que eu não podia mudar aquilo e eu vou seguir adiante. Mas como que eu vou seguir adiante? Eu vou seguir adiante sendo grata por tudo que eu tenho. Gratidão e murmuração. Duas coisas que você Você traz agora escolhe. neste momento. Exatamente. A escolha é nossa. A gratidão, então, é uma forma exata de trazer uma ressignificação dentro daquele processo que a gente está vivendo. Na realidade, é uma ferramenta que você está trazendo. Você utilizou essa ferramenta do quê? De gratidão, do que murmurar. Porque murmurando, eu perdi, eu sofri, por que comigo? Porque, eu queria muito, eu esperava muito essa gestação e ficar questionando aquilo, você preferiu enfrentar a tua dor, sofrer, chorar e dizer, olhar para sua filha que está diante de você, que já tinha sido dada a você e falar, eu te louvo pela vida da minha filha, por eu ter gerado a minha filha, eu sou grata por aquilo que tenho. Hoje em dia, olha só para você ver, irmã Michele, as pessoas elas estão num processo de murmuração por qualquer coisa. De verdade. Agora, quando vem essas coisas exatamente mais fortes, como você citou aí, tráfico de mulheres, exatamente, abuso, estrupos e tudo mais, que é muito mais forte, aí elas paralisam de vez. Aí entra dentro do quadro exatamente de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade e outros transtornos que nós temos por aí. Mas, então, essa ferramenta que você traz essa noite, uma das, né, a gente nem entrou nas ferramentas, mas uma das seria gratidão. Sim, é aquilo que você vai desenvolver. Que significado você vai dar para aquela dor? E dali você vai desenvolver isso. Se é uma ferramenta de gratidão, se é um olhar para a vida, né? Se é você aprender a valorizar a vida, o aqui e o agora, entendeu? O Olha que você só. vai fazer com aquilo que te aconteceu? Isso é ressignificar, né? Por Então, exemplo, eu coloquei uma pauta assim que eu acho que vai dar para a gente entrar dentro disso, que como ressignificar um trauma psicológico. A gente fala muito de trauma, como você trouxe aqui, né? Estupro, tráfico de mulheres, mulheres sendo agredidas, não psicologicamente, assim, fisicamente. Isso tudo é muito forte. E as pessoas falam muito pouco sobre o trauma exatamente que existe, exatamente do abuso psicológico, que não tem nada de agressão física, não tem nada. E eu acredito verdadeiramente, já falei sobre esse tema, né, sobre o trauma psicológico. O pessoal tá aqui mandando. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Compartilhe essa live.
coloca aí bonitinho, manda na rede social de vocês, ou marca o nome, né, do seu amigo que você gostaria que ele assistisse esta live. Ok? Agradeço todo mundo que está entrando, todo mundo que está compartilhando. Maria Matos acabou de entrar, seja bem-vinda, Maria, Renata, Eliana, missionário Eduardo Soares, Elisângela, Bruna, Eduardo, Maria Fontes, Angélica. Gente, deixa eu falar para vocês, eu vou sair correndo porque eu estava dando horário e eu não peguei meu óculos, mas eu acho que eu li os nomes certinho. Bom, voltando. E o pessoal, hoje em dia, acredita, tipo assim, mas feio seria, doloroso seria, se o marido batesse, por exemplo, na esposa. Um exemplo, vamos colocar dessa forma. Mas é só psicológico, ele fica falando, então ignora. E não é bem assim. O trauma psicológico traz, assim, o abuso, né, psicológico traz traumas grandiosos. Você podia trazer algo assim, que esse trauma psicológico, de que forma que a gente pode conviver com isso, ou ressignificar isso, ou que passou, ou que está passando, por exemplo? Lu, esse é um tema tão interessante, eu acredito que ele cabe até dentro de outra live. Amém. Por quê? Porque o trauma psicológico, ele gera muitos danos. Né? Ele gera muitos danos. Inclusive a bipolaridade, tá? Inclusive a bipolaridade. Então, não só isso, mas vários outros transtornos mentais. Entendi. Mas quando você sofre um trauma psicológico, que eu acredito que você esteja querendo dizer um abuso psicológico, um abuso nas emoções, uma desestabilidade emocional. Sim. Quando você passa por isso, é necessário você buscar uma ajuda, né, profissional, para que você aprenda a lidar com aquilo e com todas as consequências que aquilo trouxe para sua vida. Porque muitas vezes, quando a pessoa passa por um trauma, por um trauma emocional, um abuso emocional, ela desenvolve doenças psicossomáticas. Aquilo foi somatizando na vida da pessoa. Então, Sim. tem pessoas que elas desenvolvem obesidade, compulsões, transtornos e tantas outras coisas. Então, Entendi. é necessário você tratar, né, como se você trataria uma diabetes, uma tireoide. É necessário. Olha só. Porque Olha esses só. traumas, a gente, muitas vezes, a gente separa muito o emocional do físico. Mas nós somos um. Então, Sim. a partir do momento que você passa por traumas psicológicos, né? Que você tem essa desestabilidade emocional, é necessário todo um realinhamento, né? Aí você vai encontrar a raiz daquilo para que você possa tratar e dar um novo significado, ressignificar aquele período da sua história, né? Isso na terapia seria uma ótima opção, então, fazer uma terapia. A terapia é muito eficaz nesses casos, né? Então, você precisa buscar ajuda, né? Profissional para esses casos, Entendi. né? Porque, além de ser muito particular o significado que você vai dar para aquilo, você precisa entender quem foi que causou esse trauma em você. Quais eram as circunstâncias, entendeu? Porque ela pode vir de várias maneiras, né? Mas é possível você ressignificar traumas psicológicos, né? E curar também, né? Todas as sequelas que isso gera na vida de uma pessoa. Olha só, interessante, né? Nós temos aqui a irmã Angélica escreveu assim, que ela ficou extremamente doente, eu creio que foi isso que ela escreveu, só que com a ajuda de um psicanalista, ela saiu deste problema, né? Eu creio que ela foi curada, ela ressignificou, né? Sim. É dessa forma, né? Benção. E como que faria para uma infância, por exemplo? Vamos lá buscar uma criança que vem exatamente com uma infância difícil, uma infância abusadora, né? Ou foi um pai, exatamente, aquela figura de proteção, aquela figura que precisava ser de amor e foi exatamente o abusador. Ou um vizinho, ou um amigo, ou um professor, porque nós temos abusos de todas as formas, né? E uma criança, como ressignificar uma infância, por exemplo, traumática? Como ressignificar isso, minha amada? Lu, é muito importante nós olharmos, né, e entender
que naquela época você não tinha recursos para lidar com aquilo. Aqui entra Olha aquilo que só. eu falei lá no começo, o acolhimento e a aceitação. Então você vai olhar para a sua infância e você precisa aceitar que você não tinha recurso, você não tinha maturidade, você não tinha ferramentas para lidar com aquilo, né? Entendi. Quais são as influências que esse sofrimento da infância geraram na sua vida, estão presentes na sua vida adulta agora? Então você vai ter que se colocar, atualizar a sua visão para aquele sofrimento. Mas algo muito interessante no que nós aprendemos na logoterapia é que o olho, ele não olha para ele mesmo, mas ele sempre vê para fora e projeta para si, né? Olha só. Então, é assim que nós podemos olhar para as coisas. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Que eu fui Entendi. vítima. O que eu vou fazer com isso? Eu vou desenvolver algo para proteger outras crianças? Como que eu posso usar isso, né? Como que eu posso usar essa dor, esse trauma, esse abuso, reverter isso para o bem? Como que eu vou fazer isso? Eu vou acolher outras crianças, eu vou desenvolver um trabalho de proteção de abuso infantil, de violência, de escassez, entendeu? Então é você Entendi. projetando para fora um cuidado para com o outro. O Olha só. primeiro é o acolhimento e aceitação. Entender que, infelizmente, naquela época você não tinha recursos. No caso de abuso, de violências, né? A gente vê muita culpa, né? Geralmente a pessoa que sofreu abuso, sofreu violência, ela sente muita culpa, né? E elas não sabem lidar com aquilo. Então, o que a gente indica? A primeira coisa é a pessoa entender que ela não tinha condições de lidar com aquilo. Que ela não tem culpa porque ela foi vítima. Mas ela Entendi. foi vítima. Hoje ela já não é mais. Hoje ela pode ser protagonista daquela história. Olha E só. desenvolver algo sobre aquela dor, sobre aquele abuso, sobre aquela violência. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Eu vou projetar isso sobre a vida dos meus filhos? Eu Um novo vou, olhar, né? eu vou Fazer me uma família tornar um completamente adulto, diferente, eu vou né? me tornar um adulto amargurado, que fere outros, que derrama sobre outros aquela dor, aquela culpa, aquele sofrimento, ou eu vou me tornar uma pessoa melhor e vou ajudar a cuidar daqueles que são indefesos? Ou eu vou desenvolver um olhar mais atento para perceber que existem outras crianças passando por aquilo que eu passei? Porque é aqui que Entendi. entra a autoridade com a experiência. Olha só. Aqui tem uma pessoa falando assim, olha só, irmã Michele. Ricardo Ono, quero agradecer a sua participação conosco essa noite. Você escreveu: todas as coisas devem ser canalizadas para o bem? É uma pergunta. Todas as coisas devem ser canalizadas para o bem? Talvez ele esteja assim. Então, tudo que acontece de ruim, a gente tem que trazer ressignificar seria trazer todo sentido para um lado mais positivo. Seria isso? É mais ou menos a pergunta dele. Eu acredito que não, porque, como eu falei no início, é muito particular. Então, não posso pegar uma pessoa, né, que sofreu tantas coisas e eu dizer para ela assim, encontra algo bom nisso daí, né? Não tem, às vezes não tem, né? Entendi. Existem clientes minhas que contam histórias que eu choro junto, onde a gente não tem resposta para aquilo, onde você não consegue olhar para a vida de uma pessoa e dizer assim, o que você vai tirar de bom disso? Né? Mas é o que você vai fazer com aquilo. É você não permitir que aquilo Te limite, te pare. te paralise, sabe? Te Isso. impeça de viver, de desfrutar da sua vida na plenitude de tudo aquilo que você ainda pode viver, né? Então, nem sempre nós vamos conseguir canalizar para o bem, mas às vezes nós vamos conseguir canalizar para uma aceitação, para um Olha acolhimento. só.
O que talvez Entendi, até poderia ser um bem, né? Mas entendi. o ideal é que seja para o bem, né? Como eu gosto muito da história de uma mulher que na Índia ela trabalhava com tráfico de crianças e ela pegava crianças para prostituição. Só que ela tinha um método de trabalhar com essas crianças, onde antes das crianças passarem pela prostituição, pelo abuso, ela espancava essas crianças para que elas pudessem aprender a se submeter a tudo aquilo que elas iam enfrentar dentro da prostituição. Nossa, Só que um dia essa mulher se encontrou com Jesus. Jesus foi ao encontro dessa mulher. E ela podia ser uma pessoa que carregava toda a culpa, todo o peso de condenação por tudo aquilo que ela tinha feito. Mas ela olhou para a história dela, né? E ela conseguiu acolher a história dela, entregar a culpa dela para Jesus, trocar o fardo dela com Jesus. E essa mulher passou a ser uma resgatadora de crianças do tráfico infantil. olha só, fantástico. Você está entendendo? Ressignificou a própria Ela história. E era ressignificou uma a coisa própria negativa, história, né? entendeu? Completamente. Você está Uhum, entendendo? Ressignificar a culpa, os medos, os sim, traumas, as dores, os lutos, né? Então, são esses caminhos. Esse é um olha grande só. exemplo. Eu gosto muito do exemplo de um triatleta que ele era um homem sensacional, né? Ele trabalhava ali, ele tinha um cargo muito alto no exército americano. O cara era um triatleta, mas um dia ele andando de bicicleta, ele se chocou e ele ficou paraplético, né? E os Hum, amigos contam que nunca viram aquele homem que era tão ativo, aquele homem que era tão vitorioso em tudo que ele fazia, nunca viram ele murmurar. Mas olha a só. partir do momento que ele foi para a cadeira de roda, que ele se tornou um homem dependente das pessoas, além dele ter se tornado um ser humano muito mais humilde, que é uma ressignificação à humildade, Olha ele só. se tornou um homem muito mais humilde. Mais Ele uma ferramenta, né? desenvolveu, ele desenvolveu um clube para pessoas deficientes poderem participar, né, de exercícios como esse. Então, Olha, que ele usou fantástico. aquela dor, aquela frustração, né, para o bem, o que poderia ser também. Existem pessoas, pastor Ricardo Ono, que eles conseguem canalizar tudo para o bem, mas Olha existem só. pessoas que não, que elas vão simplesmente acolher e entender. O ideal é que sim, que nós possamos ser como o olho, né? Projetar para fora e para o bem. Mas existem pessoas que não, que elas simplesmente vão ter que olhar e acolher e aprender com aquilo. Olha só. Já está quase acabando a live, eu ainda faltam acho que 3 ou 4 Vamos! perguntas, mas deixa eu aqui, vamos lá. Emoções, né? Eu acredito você como psicanalista, você deve compreender muito, né? Os temperamentos, você deve conhecer o sanguíneo, fleumático, o colérico, melancólico. E exatamente são os temperamentos que são o quê? Que está ligado a quê? As nossas emoções. Como reagimos diante das situações, diante de notícias, por exemplo, né? Isso que está enquadrado as nossas emoções. E como ressignificar a emoção de uma pessoa? Vamos colocar aí. Se a gente for olhar, não existe nenhum. Apesar que tem mais um, esses dias eu conversando, né? Ensino. Conversando com a minha pastora e ela falando para mim, filha, tem mais uma, as pessoas não falam muito, né? Sobre o supina ou supino, né? Mas são 5 na realidade. Mas nós conhecemos mais os básicos, os 4. Né? E nenhum é melhor do que o outro, né? Todos eles têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E nós precisamos entender e compreender. E biblicamente nós temos exemplos de sanguíneo, de colérico, né? De fleumático. Nós temos aí essas grandes referências bíblicas desses homens que tiveram as suas emoções exatamente tratadas
pelo Espírito Santo. Aí eu trago agora para este tema, ressignificar. Eles ressignificaram, dando espaço para o Espírito Santo trabalhar as emoções deles ou não? Ou simplesmente foi uma força mesmo da pessoa, a pessoa que precisa ressignificar e não tem nada disso? Como você traria e desenvolveria isso para mim, a ressignificação das nossas emoções dentro dos nossos temperamentos? Eu amo o agir do Espírito Santo em cada um de nós, porque ele é tão gentil e glorioso que ele nos respeita como indivíduos. Então, ele jamais vai te conduzir a ressignificar algo da maneira que ele me conduziu a ressignificar. Ele vai respeitar completamente a sua personalidade, o seu tempo e o seu temperamento. Olha que É fantástico. só ele. Né? Nós vamos, eu espero poder ter tempo de mostrar aqui algumas pessoas na Bíblia que ressignificaram, tá? Ok. E a visão do Pai, né, para ressignificação. Mas, Lu, quando a gente fala de temperamentos e emoções, a ressignificação ela vai funcionar da seguinte maneira: cada temperamento vai ressignificar de uma maneira. Né? Uhum. O sanguíneo, ele vai pegar aquilo dali e vai... Eu olhei e falei, é gratidão, né? Eu vou, a partir de agora, eu vou ter um olhar de gratidão. Um colérico, ele pode olhar para aquilo e falar, olha, a partir de hoje, eu quero saber não mais. me permito mais passar por isso. E ele vai se posicionar. O fleumático, talvez ele vai olhar e dizer assim, olha, eu vou evitar determinadas coisas porque eu já aprendi, entendeu? Então, cada temperamento vai ressignificar dentro da sua vivência, da sua história. Mas sobre ressignificar emoções, é muito importante, Lu, a gente saber a função das emoções, né? Por quê? Porque a tristeza, né, que muitas vezes a gente rejeita, quando a gente muitas vezes abraça a tristeza, ela pode ser um veículo condutor para um ajuste de rotas, para fazer você revisar a sua vida e falar, oi, peraí, tem alguma coisa errada comigo. A raiva, né, ela pode ser algo que vai te abrir os teus olhos, te alertar, entendeu? Então, você precisa entender a função das emoções colocadas pelo próprio Deus dentro de nós, né? Porque senão nós queremos podar aquilo que o próprio Deus nos deu, né? Entendeu? E eu gosto muito de falar isso. Eu falo, você acha que Deus te deu lágrima para quê? Né? Ele não nos deu só dente para sorrir, não. Ele nos deu lágrimas. Entendeu? Então, cada emoção que Deus colocou em nós, a raiva, tanto que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. E existem pessoas que elas querem conter aí, que elas não querem se irar, que elas sofrem porque se iraram. Mas você sabia que a ira pode te despertar para o seu propósito? Por aquilo que você se indigna e fala, não, eu vou me levantar em favor daqueles que não podem. Eu vou... Olha só. Ser voz, né? Isso. Ser uma voz, né? Sim. A raiva, ela pode te despertar. A tristeza pode te despertar. O que nós precisamos ter dentro das emoções, né, é o equilíbrio. Então, assim, eu não diria para você ressignificar emoções, mas você pode ressignificar a história e as emoções que estiveram envolvidas naquele contexto, entendendo o que foi que aquilo te causou naquele momento de ira, naquele momento de raiva, de dor, de tristeza, de desespero, né? De alegria. Entendi. Entendeu? É isso sim. Entendi. Ai, nós temos apenas 10 minutos e eu tenho outras perguntas para você, mas você falou assim que você queria trazer algo eu quero. Biblicamente, né, de homens que ressignificaram a sua vida. Então, traga para nós isso. Olha, gente, vamos ler ali a história de alguém que que para mim é o maior exemplo de ressignificação, alguém que sabe ressignificar. Nós vou estar lendo aqui em Gênesis 45. A história de um homem
que tinha todos os motivos, né, para se tornar alguém amargo, limitado, mas que quando a gente vai vendo a história dele, a gente vai vendo que esse homem aprendeu a dar um significado para a dor dele, né? Sim. Então, nós vamos ler aqui em Gênesis 45, a partir do versículo 5, onde José, quando ele se encontra com seus irmãos, olha a resposta que ele dá para os irmãos dele. Olha só a saúde emocional deste homem. Ele diz assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Ou seja, não carreguem a culpa sobre vocês. Ele aliviava o fardo dos outros, hein? Porque quando você ressignifica a sua história, a sua dor, você tira a culpa das pessoas que te prejudicaram. Olha só. Tá? Então, você para de culpar a mãe, você para de culpar o pai, você alivia o fardo. Exatamente. Então, ele fala assim, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Então, a partir do momento que você aprende a ressignificar aquele trauma, aquela dor, você amplia o seu olhar para a vida. Você para de olhar além de você mesmo, né? Só para si fantástico. mesmo. Você olha para os outros e você consegue ver o bem dos outros, porque é isso que a sua dor vai fazer. Né? Se você ressignificar a sua dor, é isso que ela vai fazer. Ela vai fazer você criar um grupo SOS Oração. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Que ela vai fazer. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restaram 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como um governador em toda a terra do Egito. Então ele vai dizer aqui mais para frente que Deus, ele transformou o mal em bem. Mas aí você olha e fala assim, nossa, mas é tão fácil assim, né? É tão fácil assim você olhar para a sua dor e agora eu vou olhar e vou olhar algo bom. Não, se você for ler ali no Salmo 105, né? Olha aqui o que o Salmo 105 ele vai falar. Diante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Olha só. Né? Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, José, que passou por tudo isso, ele ainda conseguiu olhar para aquilo e dizer, ei, não precisam sentir culpa, não precisam ficarem afligidos, porque Deus soube transformar isso em bem. Ele deu um significado para aquelas correntes no pescoço, aquela coleira no pescoço, aquela corrente nas mãos dele. Então, se ele que passou pela injustiça de ser acusado de um abuso sexual, foi preso injustamente. Sim. E ali dentro da prisão, mesmo sendo preso injustamente, José, ele não se limitou, porque você vai ver que ele se tornou ali dentro, importante dentro daquela prisão. Ele não deixou aquilo limitar ele. E eu quero te encorajar, você que está nos assistindo, você que sofreu alguma injustiça, você que sofreu alguma calúnia, você que foi vítima de algo, não se deixe limitar por isso, mas desenvolva, flua no seu potencial. Amém, em nome de Jesus. Não deixe que isso limite aquilo que você tem de bom em você. Amém. Porque vai chegar um dia que você vai sair desse lugar. Glória
a para você poder Deus. alcançar a plenitude do seu propósito. Mas eu quero falar também, Lu, sobre Uhum. alguém que ressignificou algo que para nós parecia impossível. Porque Jesus, Hum, ele deu um significado para a morte, para o sofrimento, verdade. entendeu? Algo que nós tememos tanto, algo Sim. inevitável para o ser humano. Jesus conseguiu dar um significado para aquilo. Então, eu quero ler aqui em João 12, Ok. sabe? Quando Jesus ele vai falar assim, 12:24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus ele deu um Exatamente. significado para o sofrimento e para a morte. Ele disse Olha só. que o sofrimento dele geraria vida. E é isso que o sofrimento que você passou pode fazer. Ele pode gerar vida. Ele pode gerar cura para outras pessoas. Glória a Deus. Você não Bens. imagina quantas mulheres deixaram de abortar, porque depois que eu sofri o aborto, quantas mulheres conversaram comigo? Eu fiquei assim impressionado, o número de mulheres que me procurou com desejo de abortar. Olha só. E pelo testemunho que eu compartilhava com elas, né? Eu vi aquelas vidas poderem vir ao mundo. Acompanhei Que lindo. aquelas gestações. Olha só. Então, a nossa Fantástico. dor, ela pode ser usada para gerar vida para outras pessoas. O nosso sofrimento, sabe? Ele pode nos Fantástico. fazer olhar para o outro com uma sensibilidade muito maior. E é um período muito difícil, né? Você está passando pela dor, você está passando por um trauma, você está passando por algo assim, um abuso, o que for, né? A história, o contexto que você estiver vivendo, você conseguir tirar força para ressignificar isso, né? Sim. Eu creio assim que não é tarefa fácil, não é algo fácil. A pessoa, por exemplo, está passando por um problema seríssimo e ela vira para você e fala assim, você tenta aconselhar ou então andar aquela milha com aquela pessoa e às vezes é como você disse mesmo hoje na live, às vezes a gente não tem nem palavras, a gente chora junto porque a gente não tem nem resposta diante daquela dor de trazer uma resposta para aliviar. Então é algo muito pessoal mesmo e é um Exatamente. processo que a gente requer paciência. Eu acho que também você falou aí algumas ferramentas, perdão, né, e não a murmuração, né, humildade, né, para você conseguir ressignificar alguma coisa também. Eu acredito que está dentro dessa ferramenta e eu acredito que também seria, além da mansidão, né, paciência. Sabe? A gente Quando ter você... paciência com as pessoas. Hoje em dia, ninguém tem paciência com ninguém. E por a gente não ter paciência, a gente acaba jogando as pessoas para longe, levando as pessoas exatamente, jogando. Elas estão na boca do precipício, a pessoa que é ali, está passando por algum processo, você não tem paciência com ela, você vai lá, acaba, eu não quero ter, pronto, não quer ouvir o que eu estou falando, eu dei um conselho, eu falei, sai disso, mas é muito fácil, a gente de fora falar para uma pessoa que está dentro do olho do furacão, ressignificar algo. Eu acredito que é um processo muito pessoal mesmo, muito delicado e que requer de nós que está de fora paciência. Seria também uma ferramenta? Sim. Sabe o que acontece, Lu? É que muitas vezes nós queremos ter resposta. Nós queremos ter Sim, respostas para tudo, né? Se a pessoa verdade. chega com a dor... E nós, quando nós precisamos entender que cada ser humano é único. E se Sim, o próprio Deus, se o próprio Espírito Santo nos olha de maneira única, né? Nos ama de maneira única, né? sim, Por que nós queremos ter uma resposta pronta para a dor do outro? Um dos pais da psicanálise vai dizer que só o paciente tem a resposta dentro de si. Então, muitas vezes, como psicanalista, eu não vou ter resposta para aquela dor.
para aquele sofrimento. Muitas Olha vezes, só. como irmã em Cristo, muitas vezes como pastora, como um líder espiritual, como uma mãe, como um pai, você não vai ter resposta para aquela dor. Mas você pode acolher, sabe? Você pode Olha só. olhar para aquela pessoa e ter certeza que dentro dela, apesar da dor, apesar do sofrimento, existem recursos dentro de cada ser humano, dado pelo próprio Deus, para que aquela Aleluia. pessoa possa ressignificar a história dela, que ela possa dar um novo sentido para aquela dor, para aquele trauma, entendeu? Olha só. Mas nós, muitas vezes, na pressa da cura, nós queremos ter resposta. E nós não vamos ter. E quando nós entendemos isso, né? Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos seres humanos muito mais acolhedores, muito mais compreensivos, né? Porque às vezes uma pessoa só quer chorar para você a dor dela. Ela não Olha quer só. que você venha e dá um norte para ela. Olha para isso e faça isso. Não, não. Muitas vezes ela vai aprender a ressignificar aquilo depois que ela for ouvida, depois Olha que ela isso. for acolhida. Está aqui conosco a Maria Fonte, uma das Isso. pessoas mais inspiradoras que eu já conheci na minha vida, porque essa mulher teve um filho com paralisia cerebral. E eu trabalhava com essa mulher de aqui. E quantas vezes eu vi essa mãe trabalhar sem ter dormido. E Olha ela só. passava por lutas, por coisas, mas eu nunca vi essa mulher murmurar, reclamar, mas eu sempre vi ela sorrir. E ela foi uma Olha das isso. pessoas mais inspiradoras que eu já conheci na minha vida acerca da maternidade, acerca do sofrimento, acerca da impotência. Porque eu via uma mãe diante de uma limitação tão grande. Ela fazia tudo que ela podia. Eu via, eu acompanhei, eu fui na casa dela, eu vi o filho dela. E eu acompanhei a jornada de trabalho à noite, mas eu vi essa mulher ali. E um dia essa mulher recebe um diagnóstico que ela precisa ser operada às pressas de uma apendicite. E ela diz para o médico assim, você espera, porque primeiro eu preciso cuidar do meu filho. Primeiro eu preciso Olha. deixar ele todo amparado para depois eu poder operar. E eu te digo que essa mulher olhou para aquela limitação que ela tinha de não poder fazer algo pelo filho. Ela fazia tudo que ela podia. Mas em vez dela se tornar uma pessoa amarga, em vez dela se tornar uma pessoa frustrada, ela se tornou a pessoa mais doce e mais serva que eu já conheci na minha vida. Ela é fantástica. Ela é Entendeu? maravilhosa. Ela se tornou uma pessoa, um exemplo do que é servo, do que é ser humilde, entendeu? Oi, Glória. Do que é não se limitar pela dor, pela impossibilidade. Quantas pessoas diante da impotência se tornam arrogantes, se tornam ofensivas, né? Verdade. Então nós temos aqui entre nós uma mulher que para mim foi um exemplo de humildade, de servidão, sabe? De saber aceitar e acolher o sofrimento proposto por Deus para a vida dela, sem Olha só. murmurar, sem reclamar, mas apesar de todo sofrer, né? Apesar de toda a dor, ela buscava a alegria, o sorriso, não só dela, a própria felicidade, mas ela levava a todos que estavam à volta uma leveza, um sorriso e uma felicidade. Ela é fantástica. Eu dou aula para ela é minha aluna, ela é da minha igreja. E ela perdeu esse filho que Sim, você acabou de sim, citar. eu estava Ela, lá no velório. olha só, ela passou pelo luto. Essa época eu não a conhecia. Eu não a conhecia. E eu conheci ela, eu tenho que conheço ela um ano e pouco, mais ou menos, que nós estamos caminhando juntas, né? E aqui ela escreveu assim, tão lindamente, né? Um abraço de acolhimento. E ela sempre que me vê, ela pode te dar um abraço? Ela é Deixa eu te dar um assim, abraço. É o jeitinho de amor, é a linguagem exatamente. de amor dela. É esse abraço. Abraço de uma mãe que perdeu um filho, que criou até os 18 anos de idade, que hoje tem outro filho que está passando por um período muito difícil. Esse filho também que ela tem hoje tem um problema seríssimo de saúde. Os médicos já não sabem mais o que fazer. Então você que está assistindo essa live, né?
que esteja orando pela nossa querida Maria Fontes. Coloque ela nas suas orações. É uma guerreira. Esta mulher, ela ressignifica a vida de uma forma sobrenatural. Ela é fantástica. Ela é. Quando eu participei do velório do filho dela, eu fui consolada. Foi ela que me consolou. Porque eu creio. Eu mesma tinha conflitos no meu coração. Senhor, porque o Senhor não curou? Porque o Senhor não fez? E ela me consolou, né? Claro que naquela época eu não tinha entendimento, mas ela é um exemplo de ressignificação diante da dor, da impotência, né? Então, assim... E você também, né, Lu? Você também é um exemplo de ressignificação, porque tantas coisas que você passou, que podiam ter te paralisado, que podiam ter te limitado, e talvez por algum tempo até conseguiu te parar, te limitar, né? Te desequilibrar ali dos seus sonhos, dos seus projetos, mas você conseguiu ressignificar, né? Toda a frustração, todas as coisas, e você canalizou isso para um bem maior, para uma comunidade. Exatamente. Você conseguiu dar um propósito, um significado para a sua própria depressão. Da sua própria depressão surgiu um grupo de apoio para pessoas depressivas. Da sua própria dor surgiu um grupo de apoio para pessoas que estão sofrendo. Isso é ressignificar, né? Da minha própria dor nasceu o desejo da psicanálise, que era um propósito de vida para mim. Olha só que fantástico. Então, assim, nós podemos, né? Apesar de todo sofrimento. Talvez você passou por um trauma religioso, onde você se sente hoje tão limitado dentro dos seus dons, dos seus talentos, da sua capacidade. Sabe, eu quero te encorajar a olhar para isso e você reconhecer quais eram as fragilidades que você tinha nesse momento, né? Que você se permitiu passar por isso. Tantas pessoas hoje em dia, muitas vezes, sofrendo abusos, né? Por parte de liderança e se limitando dentro dos seus dons, dos seus talentos, né? Eu quero te encorajar a não se paralisar pela dor que você passou, pela humilhação. A humilhação é algo que pode paralisar, que pode gerar um trauma. Mas eu quero te encorajar a olhar para tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você experimentou, acolher, aceitar e fazer daquilo dali, né? Algo que vai te potencializar, algo que vai te tirar, que vai te fazer romper, que não vai te deixar limitado, não vai te deixar frustrado, não vai fazer você transbordar sobre os outros a sua dor. Talvez você foi um pai, uma mãe que não teve uma maternidade, uma paternidade sobre a tua vida. Talvez você passou por escassez, talvez você passou por frustrações, assim como eu, você passou por lutos, por abortos, por perdas. Talvez você está nos assistindo aqui, você passou por um divórcio, por algo que te feriu, que te machucou. Eu quero te encorajar a dar um significado para aquilo, mas não um significado de vítima, de dor, mas dar um significado de que aquilo vai fazer com a tua história, sabe? Usa isso para se levantar, para se reerguer, sabe? Olha para aquilo como alguém que foi acrescentado para poder ajudar outros. Se levante em favor de outros, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus, porque ele soube o que era sofrer, ele pode interceder por nós, ele intercede por nós, porque ele conhece a nossa dor. Então você que conhece o que é a dor de um abuso, a dor de uma traição, a dor de uma perda, a dor de um luto, a dor de uma impotência, a dor de ter um filho deficiente, acolha outras pessoas. Use a sua dor em favor do próximo. Põe ela para fora, canaliza ela para além de você. Mas quando você canalizar para além de você, que ela passe pelo filtro da ressignificação. Amém. Significado não só de dor, mas um significado de ânimo, de experiência, de humildade, de gratidão. Eu não sei qual a ferramenta que vai ser desenvolvida dentro de você, para que você possa passar a ressignificar essas dores.
mas eu sei que tem. E é essa diversidade em cada um de nós é que nos faz mais fortes. Porque se todo mundo olhasse para uma dor e tivesse o mesmo olhar, não ia ter muito sentido. Mas é justamente porque cada um pode dar um significado, um nome para aquilo. Eu tenho uma cliente que um dia ela falou para mim assim, eu olhei para minhas cicatrizes e dei nome para cada uma delas. Então, quando Olha você dá só. um nome para cada uma delas, nós abrimos caminhos de cura. Olha só. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, Jesus, já ultrapassamos o horário, mas foi fantástico. Nós nem Ai, que acabamos delícia. aqui, ficou, eu acho que 2 perguntas, se eu não estiver enganado, mas ó, foi fantástico. Quero te agradecer a sua disponibilidade. Eu já quero aqui, diante das pessoas que ainda continuam online, né, convidar você novamente para a gente poder trazer, ou dentro exatamente desse tema, ou dentro daquele que eu coloquei para você, que eu acho tão relevante e importante quanto ressignificar algo, que seria exatamente sobre abusos psicológicos, que trazem traumas psicológicos, né? Sequelas no emocional das pessoas. Eu acho que é um tema muito importante também, mas o Senhor ore, fale com o Senhor, e se você sentir seu coração e abençoar mais uma vez o SOS Oração, fica aí o convite para você, preciosa, para que você venha. A gente pode marcar no próximo mês ou no outro mês, quando você tiver uma agenda aberta, a gente marca e você volta aqui. Eu queria deixar o seu grande finale, né? Você trazer os seus agradecimentos e pedir que você orasse, né? No término, depois que você concluir, eu gostaria que você fizesse uma oração e que nessa oração estivesse as pessoas que entram, as pessoas que compartilham, as pessoas que acompanham esse trabalho do SOS Oração, colocasse a minha vida nesses pedidos, exatamente, porque a cada nova live, a cada novo convidado, é uma motivação maior que eu vejo em Deus de prosseguir, de continuar prosseguindo e trazendo pessoas assim, exatamente usadas por Deus como canal de bênção na vida dessas pessoas que assistiram, que passaram pela live, que compartilharam ou que vão assistir mais tarde, né? Então eu gostaria que você finalizasse e orasse. Aí depois você pode sair sem problema nenhum, você remove aí na telinha, tem o remover, você pode sair sem problema nenhum. Deixa aqui minha gratidão, meu coração para você, Michele Aracaki. Foi de bênção, irmã Michele. E eu vou continuar, porque eu vou falar do projeto Viva Moçambique, Ai, que vivendo o legal. verdadeiro amor. Que delícia. Lu, as pessoas também poderiam indicar o tema que elas gostariam, né? Olha, Também, eu vou dar também. uma dica aqui já, tá? Que eu acho muito legal, que é recomeçar. Olha, Quantas muito pessoas bom. precisam recomeçar na vida, né? Após um Sim, trauma, após uma dor, né? um Porque não é só luto, ressignificar, não. A gente tem sim, que prosseguir, né? Então, como exatamente. recomeçar, né? Quem sabe? Mas assim, também nós poderemos deixar aberto para que as pessoas escolham aquele tema, palpitem sobre um tema, né? Para a Sim, gente poder bem, ótima trabalhar. ideia. Lu, para mim foi um prazer, uma alegria muito Para grande. mim Eu, de também. fato, me sinto honrada, né? De poder Oh, Jesus. compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus acrescenta na nossa vida, na expectativa de que possa ser bênção para a vida de outras pessoas. Que a Creio, nossa eu única creio. intenção aqui é que o nome de Deus seja glorificado e que Ele Exatamente. possa trazer para dentro de cada vida que nos assistiu as ferramentas, os recursos que essas pessoas precisam para que elas possam ressignificar a vida e a história delas. Tá bom? Eu Amém, deixo para amém, você o meu obrigada. abraço, né? E vamos orar então? Em nome de Jesus, bora lá. Antes de estar orando, eu queria deixar aqui, né, o meu contato para que as pessoas Amém. pudessem
quem precisar de terapia. Eu sei que a sua pastora também é psicanalista, Ah, né? mas você vai Eu conhecê-la no preciso café. Você conhecê-la, precisa conhecer a pastora preciso. Rayane. Preciso conhecê-lo, então assim quero deixar meu contato, alguém que precisar, né, desses recursos, nós estamos aí Sim, disponibilizando, né, esses recursos para que vidas possam ser curadas, para que você possa ter uma vida mais leve, com significado e propósito. Tá bom? Vamos orar? amém. Pai, Amém. eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade. E eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é aquele que assiste a cada uma dessas vidas. E só o Senhor Aleluia. conhece a história de cada um. Por mais que nós possamos compartilhar as nossas dores, os nossos traumas, o Senhor é o único que conhece com profundidade, com certeza, Pai, a vida de cada um dos teus. E eu te peço que o Senhor possa ir de encontro a cada uma dessas vidas, ó Deus, entregando para elas recursos, ferramentas, Senhor. Ó Deus, ajudando elas a ressignificar a sua história. Que elas não venham ser Aleluia. limitadas, que elas não venham ser paralisadas, que elas não venham, Senhor, serem frustradas pela dor, Senhor, que elas passaram, pelos traumas, mas que elas possam usar, Senhor, tudo isso, assim como José usou, para a glória do teu Amém, nome, Jesus. que todas essas vidas, Senhor, possam usar a sua história para glorificar e Aleluia. exaltar o teu nome. E que o nome do Senhor seja engrandecido na vida de cada um. Abençoa, Senhor, a Aleluia, Luciane, Senhor. Jesus. Abençoa a família da tua Aleluia. serva, este Amém, trabalho. Que o Senhor possa Jesus. expandir o Aleluia. alcance, Senhor, deste trabalho. Que o Aleluia, Senhor possa continuar Jesus. ampliando, Senhor, as tendas e os horizontes da tua filha. De modo que o Amém, nome do Jesus. Senhor seja exaltado e glorificado na Aleluia. vida da tua serva, na família da tua serva. Assim eu te louvo e eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Aleluia. Jesus. Amém. 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 Amém, minha Beijo, amada. Lu. Tudo de Um bom para vocês. beijo. Um Muito abraço. obrigada. Gratidão é o meu nome para você, amada. Em nome de Amém. Jesus. Te espero no café com o propósito das Mulheres que Reinam, da Igreja Reino Church, no dia 25 de junho, Estarei tá com bom? vocês. Em E no nome de bazar Jesus. também. E no Ô, bazar também. Glória! Ô, Tá Glória! Eu vou bom? falar do bazar Beijo. agora. Tudo de Beijo. bom Deus para vocês. abençoe. Tchau, Ok, tchau. tchau, querida. Shalom, povo de Deus. Claudinha, onde está você? Sakiaoki, cadê você? Claudinha, marca aí as pessoas que precisam compreender e entender, né, sobre o projeto Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor. Não sei exatamente se a pastora Rayane está online, ela estava na live no começo, depois eu vi que ela saiu, ela entrou de novo. Não sei se ela está aqui para ela poder entrar. É uma oportunidade maravilhosa da pastora Rayane trazer exatamente também, porque é a representante, né? A pastora Rayane Toda e Márcia Henrique Toda são os presidentes deste projeto. Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Não saia, querido, não saia. Marque aí as pessoas que precisam conhecer este projeto, né? Se você tem dúvida de ser um mantenedor, se você quer saber informações sobre o projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor, entra nesta live. Entra nesta live. Vou dar um tempo aí, tô vendo que a Claudinha tá chamando a Clau CM, Kodima Márcia, Márcia Karina Kemia Sato, Saki Aoki. Saki, cadê você, Saki? Saki tem sido uma mulher muito usada aí por Deus também em suas lives, trazendo para nós exatamente, né? Essa ferramenta que ela tem utilizado nas lives dela, ela vende roupas, né? Maravilhosas, por sinal, cada uma mais linda do que a outra. Se você não segue a Saki Aoki,
passe a seguir. Ela tem roupas de todos os plus size, M, L, XL, coloridas, nude. Gente, eu já participei de várias lives dela e eu vi lá que ela tem assim roupas, macaquinhos, short com blusinha, coisas maravilhosas lá na live dela, Saque Aoki. Se você não segue a Saque, siga a Saque Aoki, faça suas compras online por essas lives que ela faz maravilhosa. Mari, onde está a Mari, a Marley? Gente, vai marcando. Se você marcar o nome da pessoa, se a pessoa estiver com o telefone perto, ela é notificada que ela está sendo chamada, né, marcada na live. E ela vai dar uma entrada para ela saber. Eu vou já trazer para vocês a informação exatamente do projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Olha que desafio, viver o verdadeiro amor. E eu desafio vocês a amar, exatamente isso, a amar o teu próximo. E amar o teu próximo é exatamente dentro desse projeto que chegou exatamente nas mãos do pastor Márcio Henrique Toda e da pastora Rayane Toda. Eles abraçaram esse projeto, a nossa igreja Reino Church abraçou esse projeto e nós temos levantado pessoas da nossa igreja, fora da nossa igreja, pessoas cristãs, pessoas não cristãs, não importa que religião você é. Jesus não é religião, amados. Se você acredita que eu estou aqui por eu ser cristã, eu estou querendo trazer você para a nossa igreja, porque eu quero pregar, você tem que ser um contribuinte ou um mantenedor, uma pessoa para abençoar o projeto Viva Moçambique, e você precisa entrar na Reino Church, você está enganado. Não, não é esse a nossa motivação e o nosso coração. O nosso coração dentro desse projeto é exatamente sanar a fome ao norte de Moçambique. Lá nós temos o missionário Eduardo Soares, que está à frente desse trabalho. Só que ele é nativo, ele é exatamente de lá e ele está lá, exatamente na frente de tudo, cuidando de 23 aldeias. São mais de 500 crianças órfãos e, na totalidade de tudo, 5.000 pessoas. E ele tem se levantado, se desdobrado exatamente em fazer essa obra. E cada aldeia tem uma quantidade de criança em cada aldeia. São 23 aldeias, cada aldeia tem lá um lugar exatamente onde acolhe essas crianças órfãs. Então, nós aqui no Japão estamos nos levantando exatamente para procurar mantenedores. Por que mantenedores? Então se eu não puder ser um mantenedor, eu não posso fazer parte da obra. Não, eu vou explicar para vocês as duas formas de você ser. Ou você vai ser um mantenedor. O que é um mantenedor? Você com 3.000 ienes, você dá a chance de uma criança durante 30 dias, durante um mês, a ter 2 refeições diárias. Exatamente isso que eu te falei. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde o preto no branco é mostrado, onde os vídeos estão ali, as notas estão ali, o envio do seu dinheiro está ali, exatamente mostrando para você que o dinheiro que você está dando mensalmente, porque você é um mantenedor, está indo exatamente para as mãos do missionário Eduardo Soares em Moçambique, e esse dinheiro ele compra comida, queridos. E ele compra arroz, feijão e farelo de milho. Não é uma comida assim, que posso dizer para você assim, que é um monte de coisa. Não, ele compra o básico do básico. Esses 3.000 ienes dá condições dele comprar o básico do básico. E ele compra, mas é o suficiente para dar 2 refeições diárias para uma criança. Isso é um mantenedor. 3.000 ienes mensal. Mantenedor. Você entra em contato comigo, ou você entra com a Claudinha Nina, ou com a Saque, ou então com a pastora Rayane Toda, ou então com o pastor Márcio Henrique Toda. Nós temos aí os pastores capelões da nossa igreja, pastor Eric, pastora Sol,
todos estão ali alinhados, temos o pessoal da nossa igreja também, que todos conhecem o projeto e abraçou o projeto, e nós precisamos de mantenedor, porque são mais de 500 crianças. 500 crianças. E nós não temos um número ainda que alcance todas essas crianças para ser cada criança um mantenedor. Nós não temos isso. Nós temos exatamente um número muito restrito de mantenedor, mas estamos aí crendo, não perdendo a fé, como a Claudinha sempre escreve para mim. Não vamos perder a fé, Lu, não vamos perder a fé. Não, não vamos não. Vamos crer que o coração dessas pessoas serão tocados. O coração dessas pessoas serão motivados a ser um mantenedor mensal. Lu, este projeto vai até quando? Queridos, até enquanto você existir, eu vou dizer para você. Ah, Lu, mas eu posso ir embora para o Brasil. Ah, Lu, mas eu posso ficar desempregado. Amém, nós entendemos tudo isso. Mas se você abraçar o projeto, abrace de coração, de corpo, alma e vamos embora. Quando acontecer imprevisto, nós compreendemos. Nós estamos aqui para colocar uma faca no pescoço e falar, você tem que dar os 3 mil esse mês. Não! Mas você pode fazer parte desta obra fantástica, maravilhosa, que é ser um mantenedor exatamente dentro do projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Ah, eu posso dar uma oferta? Eu não quero, mensalmente para mim fica pesado, Lu. Eu não tenho condições de dar 3 mil ienes mensal, mas de vez em quando eu quero dar uma oferta. Eu posso? Pode, claro que você pode. Coloca lá, pode ser o que for, gente. Pode ser moeda, pode ser nota, pode ser o que você sentir no seu coração, querido. Não pense, ai, mas eu não sei, eu vou dar uma moedinha, eu vou dar um negocinho. Faz diferença. Faz muita diferença. Nós não estamos preocupados com a quantidade que você vai dar. Nós estamos aqui para dizer para você que você pode fazer parte dessa obra missionária, abençoada, vivendo o verdadeiro amor. Queridos, isso sim, aqui a Claudinha está colocando, o verdadeiro significado do evangelho é o amor ao próximo. Queridos, o amor ao próximo é o segundo maior mandamento da Bíblia. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. E qual próximo são esses, Lu? Ah, as crianças que moram no norte de Moçambique, nas 23 aldeias, cuidadas exatamente pelo missionário Eduardo Soares, que é nativo, que está cuidando deles lá pessoalmente, e os nossos pastores aqui no Japão, Márcio Henrique Toda e Rayane Toda, que são os pastores presidentes da Reino Church, que abraçou esse projeto. Ok? Queridos, compartilha. A live hoje foi fantástica com a psicanalista Michele Aracaki. Só que o face dela, ela esqueceu de dizer, tá? Mi Aracaki, ok? Ela é psicanalista e hoje foi fantástico a live com ela. E sempre no final das lives, SOS Oração, eu trago essas informações para vocês. Ó, vou continuar. Tá bom? A live já se encerrou e relacionada ao tema ressignificar. Se você não assistiu, volta, depois eu vou salvar. Assista! Foi maravilhoso. Mas agora o nosso assunto é o projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. E você pode fazer parte desse projeto. Você pode fazer parte de tudo isso. Abra teu coração, de verdade. Faz uma pesquisa, procure. Entre lá exatamente no Face do Eduardo Soares. Olha os vídeos que ele tem colocado. Olha aquelas crianças. Eu creio que aquelas crianças vai tocar o teu coração. Hoje em dia, quando eu vou comer, queridos, eu fico pensando, meu Deus, eles comem arroz, feijão e farelo de milho. E eu estou aqui com este prato fantástico, essa comida maravilhosa. Queridos, é uma gratidão tão grande que vem no meu coração por eu ter esse alimento e saber que existem crianças ali, olha, de janeiro até agora, desde quando começou o projeto Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor, nós já perdemos 5 crianças para a fome. Se isso não te incomodar, se isso não tocar o teu coração, eu não sei mais o que vai exatamente tocar o seu coração.
Por isso, faça parte desse projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Queridos, olha só, se você quer dar uma oferta, quiser contribuir, contribua, procure nos inbox, ok? Nos procure, nos chame pelo Facebook, procure exatamente no Insta, se você quer procurar no Insta ou no Facebook, tá lá, Márcio Henrique Toda, Márcia Rayane Toda, tem Claudinha Nina, Saque, eu, os pastores capelões da minha igreja, Eric, Solange, temos uma galera empenhada em trazer informação e tirar qualquer dúvida. Se você não quer entrar no grupo, que você acha que quando dá com uma mão, a outra não precisa ficar sabendo, você não quer entrar no grupo, você quer ser um mantenedor ou ser exatamente uma pessoa que vai trazer uma contribuição para o projeto, mas não quer entrar no grupo, mandamos, se você quiser fazer questão, nós mandamos inbox as informações para vocês, a gente manda tudo bonitinho, tudo direcionado, você não vai ter dúvida alguma. É um projeto genuíno que nasceu no coração do Senhor, entendeu? A Claudinha tá falando aqui, se você não pode ajudar em dinheiro, ajude fazendo a divulgação. Exatamente isso. Ah, eu não tenho condições, a vida tá muito difícil aqui no Japão, Lu, eu não tenho condições exatamente de ficar 3.000 ienes mensal, e quando der eu ajudo. Querido, não tem problema, Deus te abençoe também, mas vá lá e divulgue para nós. Divulgue exatamente o projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Divulgue, sabe, a nossa igreja tem uma página no Facebook, Reino Church, vai lá, compartilha, vai exatamente no Face do Eduardo Soares, compartilha, exatamente para as pessoas entenderem que é um projeto genuíno, é um projeto que vai fazer diferença sim. Talvez na sua vida você fala assim, não fez nenhuma diferença, pelo contrário, tá me tirando dinheiro. Não! Deus, olha, queridos, a maior, eu falo, dádiva que temos, né, é o plantio. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não se preocupe. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você será abençoado. Você pensa que com os 3.000 ienes ou com uma oferta que você der para o projeto Moçambique, você estará abençoando. Querido, você que vai ser abençoado. Você que o Senhor vai exatamente tocar exatamente no seu coração. É você que está tendo o privilégio de receber essa graça. Porque para ter um coração hoje doador, ter um coração hoje de entrar dentro de um projeto genuíno que nasceu no coração de Deus é privilégio, querido. Isso já é uma bênção sem igual na sua vida. Por isso, faça parte. Não tem condições de fazer parte em dinheiro? Divulgue. Compartilhe as nossas lives. Compartilhe essa live que nós tivemos essa noite. O início dela foi com a Mi Aracaki, que ela é psicanalista. Ela deixou aqui o número do telefone dela, 090 8488 0. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, 69. Não tem muito número, não? 48869966. Acho que é isso. Mas tá aí, ó. Tá escrito aí. Entre em contato com a Michele. A Michele, ela hoje deu essa live, foi fantástica. Se você precisar exatamente de uma terapeuta, nós temos também a pastora Rayane Toda, tem a Michele, são mulheres de Deus que pode também ajudar a sua vida. Mas compartilhe essa live, porque todas as lives SOS Oração, o término dela é sempre falando do projeto. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Essa semana... no domingo, exatamente agora, no domingo, dia 4 de junho, eu estarei fazendo aqui na minha casa um bazar do desapego. Queridos, olha só, teve uma pessoa maravilhosa que iniciou isso, virou para mim e falou, você não quer fazer um bazar, Lu? Olha aqui, e foi me dando roupas, sapatos maravilhosos, mas é coisa muito boa, gente, é coisas maravilhosas. E daí nasceu exatamente, outras pessoas começaram a trazer coisas para mim, trazerem roupa, calçado, e eu estou montando algo assim muito simples, de verdade, aqui na sala principal da minha casa, um bazar chamado Bazar do Desapego, e esse bazar vai estar presente, porque como aqui na minha casa é grande, e temos um estúdio de fotografia aqui dentro de casa, porque o meu esposo é fotógrafo,
e é fotógrafo profissional, queridos. Nós temos um estúdio aqui em casa. Quem fizer uma compra no bazar de 5.000 ienes será abençoado com cabelo, maquiagem e uma fotografia no fundo infinito. Exatamente isso que você ouviu agora. Se você vier no bazar aqui na minha casa queridos, eu vou colocar bazar e a localização. Eu vou começar a postar a partir de hoje ou amanhã o flyer do bazar e a localização da minha casa. Se você vier gastar 5.000 ienes, você vai ter direito a cabelo, maquiagem e uma foto no fundo infinito. Então venha sem pressa, venha para ser abençoado também. Você vai abençoar o projeto e você, além de abençoar o projeto, você vai ser abençoado, alcançado também pelos profissionais. Natan Ratanaka, que estará fazendo a maquiagem, e a foto será Marco Antônio Dias Pereira. Se você não conhece esses profissionais, pesquise aí, Natan Ratanaka e Marco Antônio Dias Pereira, tá bom? Que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, eu acredito que seja mais ou menos isso. Eu não sei se a pastora está aí, eu queria apresentar para vocês a pastora. Eu não sei se a pastora, eu perguntei se ela entrou, se ela estava online, mas eu não vi se ela estava online, né? Não sei. Queridos, eu quero fazer um convite, além exatamente, do convite para o bazar agora, domingo, aqui em casa. Além de vocês fazerem parte do projeto Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor, eu gostaria de fazer um convite agora, exatamente para as mulheres. Para as mulheres. Eu vou deixar hoje novamente a chamada de inscrição para o café Mulheres Diamante. Nós vamos ter um café maravilhoso que vai ser ministrado pela pastora e psicanalista Rayane Toda. Isso mesmo. Ela vai trazer uma palavra gloriosa. É um café maravilhoso, super descontraído, algo do céu mesmo. Olha, maravilhoso, queridos. Olha, é glorioso. E nós ainda estamos com as inscrições abertas. Por isso, se você tiver alguém que você conhece e você quer trazer para esse café, faça a sua inscrição. Me manda o seu nome inbox, mas tem que dar certeza que vai participar do café. E eu estou convidando vocês para o dia 25 de junho, esse já é para o dia 25 de junho, um café chamado Café com Propósito, o café das mulheres que reinam, mulheres diamantes, transformadas em joias preciosas, joias raras. Por isso, você também está convidado para participar deste café, ok? Eu acredito que é o grande finale. Eu quero agradecer todo mundo que entrou. Ivone Ratanaka, Claudinha Nina, queridos, a irmã Michele, né, a psicanalista Michele Aracá, que deixou aqui o contato dela. Entre em contato. Tem várias pessoas que entraram hoje. Você que participou até o final, você que saiu, que vai assistir depois, seja alcançado, abençoado, em nome de Jesus, ok? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê o shalom, em nome de Jesus. Sejam alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Tem alguém mandando mensagem aqui para mim. Isso, se alguém tiver roupas ou sapatos que queiram, né, doar, coisas assim bonitas, boas, né, que dê para a gente vender e arrecadar dinheiro, exatamente, vocês podem estar trazendo também. Além de você abençoar comprando, você deixa uma sacolinha aqui para mim, que depois eu vou etiquetar, porque a gente não vai fazer somente esse bazar. Vamos ter outros bazares, exatamente para levantar aí um dinheiro exatamente para ser colocado e projetado dentro do projeto Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor. Queridos, compartilhe, por favor, compartilhe essa live com as pessoas, compartilhe com seus amigos, marque o nome dos seus amigos, mande inbox, tá bom? Estamos aceitando doações para o bazar. Claudinha é ótima, excelente. Claudinha, te amo! Love you forever!
Ela é fantástica, ela me lembra tudo que eu preciso dizer. Isso, nós estamos aqui aceitando doações. Estamos aceitando doações abençoadas, querido. Se você que assistiu essa live e fala, eu não quero ser mantenedor, mas eu quero dar uma doação, venha, passe aqui no dia exatamente do bazar, que a pastora Rayane vai estar presente nesse dia. E ela vai estar aqui recebendo a sua doação exatamente para o projeto, exatamente, projeto Viva Moçambique, ok? E referente ao bazar, nós estamos aqui também recebendo, né, doações de quem tiver em casa. Tem uma bolsa legal, uma bolsa que você não usa, né? E você quer fazer um desapego, traz para mim. Tem um sapato bonito, legal, usou uma vez, usou poucas vezes, não utiliza. Ai, por que vai ficar aqui? Vai estragar a traça, vai corroer esse negócio. Vou doar pro bazar do desapego da Lu. Traz para mim. Tem uma roupa legal que dá para vender, dá pra gente pegar. Gente, são preços acessíveis. Não tem nada no bazar mais de 1.500 ienes. Nós temos preços de Ryakuen até 1.500 ienes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, tem 2 casacos que é 2.000, só isso. Mas na realidade o valor total nós fechamos de Ryakuen a 1.500 ienes. Então, não se preocupe, você não vai ser uma coisa que vai arrancar o couro da sua vida. Não, são preços acessíveis de verdade e bonitas coisas. Muito bonita. Uma das doadoras é da Austrália, só para vocês pensarem. Ela morou muitos anos no Japão. E ela foi embora para a Austrália, ela se casou e ela veio de férias aqui no Japão no mês passado e ela esteve exatamente na casa dos pais dela e ela foi buscar algumas coisas que tinha ficado, né, para trás. E ela desfez de saltos gloriosos, novos. Queridos, olha, coisas maravilhosas. Tem da Zara, Forever 21, são sapatos lindíssimos. Se você for na minha página, você vai ver lá exatamente os vídeos de alguns sapatos que eu fiz vídeo, entendeu? Ela doou roupas maravilhosas, roupas novas. Queridos, nós temos roupas na etiqueta, que tá lá marcando que é 3.900, 4.000 tá por 1.500, tá por 1.000, tá por 700. Então são preços muito acessíveis. É verdadeiramente para abençoar o projeto. Tudo que a gente vai fazer em prol do projeto. Porque nós fazemos várias coisas. Nós fazemos carbonara, nós fazemos cappuccino, nós fazemos feijoada, nós fazemos queijo fresco, né? Algumas pessoas comprou da outra vez que a gente fez, a gente vai continuar fazendo. Tudo em prol do projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Faça parte você também, ok? Deus abençoe a sua vida grandemente, abundantemente, em nome de Jesus. Se você precisar de oração, precisar conversar, me chama em box. Exatamente isso. Me chama em box, vamos bater um papo. Vamos ressignificar tudo isso juntas. Deixa eu andar a segunda milha com você. Vamos aí caminhar juntos, entendeu? O SOS Oração não está aqui de bonito, não. O SOS Oração tem uma caixinha de pedidos de oração. Se você quiser pedidos de oração, você manda para mim o seu nome e eu vou colocar o seu nome dentro da caixinha onde a intercessão da minha igreja está orando pela sua vida. Ok? Deus abençoe poderosamente. Vou salvar esta live que abençoa a minha vida, abençoa a sua vida e vai abençoar de muito mais. Lembre-se, não é sobre mim, sobre você. É sobre Ele, sobre Cristo, sobre a obra redentora de Cristo, é sobre o amor de Jesus sobre nós e nós precisamos derramar esse amor que nós recebemos em cima de outras pessoas. E o nosso próximo, mais próximo, é exatamente as crianças que vivem ao norte de Moçambique. Faça parte deste projeto que se chama Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Me chama em box, que eu te explico tudinho, ok? Faça parte. Muito obrigado, Maria Fontes, Claudinha. Aqui é o Loirão. Ah, o Loirão tá online.
Shalom, shalom, amado. Ele está organizando com a gente tudo isso. Ele é uma bênção demais. Ele é um dos doadores, né? Ele, a filha, o filho, a esposa, são dos doadores das coisas lindas e maravilhosas que nós temos aqui no nosso bazar do desapego. Por isso, passa aqui em casa. Passa aqui em casa. Vem aqui em casa, que nós vamos, além de você abençoar o projeto, passando no bazar, não será o primeiro bazar, esse é o primeiro de muitos que terá, né? E eu creio que a gente vai receber doações gloriosas aí. Deus abençoe. Boa noite com Jesus. Deixei de falar alguma coisa? Acho que não, né? Foi tudo. O pessoal foi saindo, saindo, saindo. Mas amém. Glória a Deus. Foi uma noite abençoada. Deus abençoe vocês.